Olá, boa tarde a todos. É uma grande satisfação participar de mais uma edição do Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional, a oitava edição, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário e pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O painel que eu vou presidir, e faço isso com grande honra, ele tem por objeto o tema de questões atuais dos preços de transferências dos países em desenvolvimento. Antes de apresentar os componentes desse painel, eu gostaria de agradecer ao convite para presidir este painel, que me foi feito pelo professor Luiz Eduardo Schweire, e também agradecer ao professor Ricardo Marisa de Oliveira pela oportunidade que me foi concedida de presidir esse painel. Para mim é motivo de grande honra, de grande satisfação estar no meio de notórios acadêmicos, notórios profissionais do direito que vão conduzir esse painel do 8º Congresso Brasileiro de Direito Tributário, que tem por tema geral novos paradigmas da tributação internacional e a Covid-19. E nesse painel, repetindo especificamente, o tema de questões atuais dos preços de transferência nos países em desenvolvimento, tema extremamente palpitante para o nosso país, no contexto, inclusive, do pleito recentemente feito da sua ascensão como membro da OCDE. Feitos esses breves comentários, eu gostaria de apresentar rapidamente os participantes do nosso painel de hoje, os nossos palestrantes e o nosso moderador, e vou apresentá-los pela ordem pela qual eles vão fazer as suas apresentações. A professora Silvia Munhoz, que tem a graduação de Legal Law Masters em tributação pela Georgetown University de Washington, com especialização em preços de transferências pela Universidade de Viena e pelo IBFD. A professora Silvia também é gerente jurídico de assuntos fiscais da Intendência Internacional de Grandes Contribuintes da Administração Tributária Peruana e, como eu disse, é professora de Direito Tributário do Programa de Mestrado em Tributação de Política Fiscal da Universidade de Lima. O nosso segundo painelista é o Victor Polizelli. O Victor é professor do mestrado profissional em Direito Tributário Internacional e Desenvolvimento do IBDT e coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Tributário Internacional do IBDT, sendo também diretor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A nossa terceira painelista é a Cláudia Pimentel, que é mestranda do programa de coordenadora geral de tributação substituta, coordenadora do nosso conhecido COSIT, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, representante do Brasil no Fórum de Práticas Danosas e no Fórum de Procedimentos Amigáveis no âmbito da OCDE. Além disso, a Cláudia, sem dúvida nenhuma, tem um título adicional que eu vou me permitir dar a ela, que é a nossa precursora de uma nova fase do relacionamento entre fisco e contribuinte nesse país, uma fase do diálogo, uma fase da busca da convergência dos interesses, tanto do fisco como do contribuinte, e vem fazendo um trabalho há alguns anos notável nesse sentido. Nosso quarto painelista é o professor Victor Machekhin. Ele é professor da Universidade de Moscou, na cadeira de Direito Tributário, e do governo da Rússia. Como moderador do nosso painel hoje, nós temos o colega Andrés Ramírez. O Andrés ele é mestrando em Direito Tributário Internacional e Desenvolvimento pelo IBDT, e o Andrés será responsável por fazer a moderação do painel em que participarão esses notáveis acadêmicos e notáveis profissionais do direito, que tenho certeza nos trarão uma série de provocações, uma série de questionamentos, uma série de considerações sobre as questões atuais dos preços de transferência nos países em desenvolvimento.
Feitas essas breves considerações, eu vou passar a palavra para a nossa primeira panelista, pedindo que, por favor, os panelistas se atenham ao tempo, no máximo 15 minutos de exposição, para que a gente possa ter, na sequência, sobre a coordenação do Andrés, a moderação dos debates e das discussões, em que o Andrés também apresentará para os panelistas as questões da nossa audiência de hoje. Muito obrigado. Com essas breves palavras, eu passo, então, a palavra à professora Silvia Munhoz. Por favor, Silvia. Thank you very much. Muito obrigada. Obrigada pelo convite e para esse evento tão importante. O transfer pricing e o impacto em perdas significativas no ano fiscal de 2020 na ótica do Peru. Bem, hoje não há dúvidas que a Covid-19 teve um impacto terrível nas pessoas, países e negócios, e levando uma crise econômica mundial. De acordo com o Banco Mundial e o IMF, aqui, o PIB da América Latina será menos 7% e menos 0,4%. No segundo trimestre deste ano demonstrou números piores, menos 13% do PIB. E a expectativa é menos 15% até o final do ano do PIB. Então, a queda da economia peruviana é um fato que nos antecipa algumas consequências sem precedentes nos últimos 15 anos e também as perdas esmagadoras sofridas pelo Peru e outras empresas no exterior. Quais são os efeitos imediatos com relação a preços ao consumidor? Então, vamos ver uma visão comparativa da análise e também a importância comparada com as perdas sofridas. Então, quanto à administração peruviana, o SUNAT e o setor privado foi a rejeição automática e também demonstrado com as perdas financeiras. Então, aqui no debate, nós estamos vendo a administração tributária deve aceitar ou não a perda como fator determinante com relação ao compliance do princípio de arm's length. Então, o Tribunal Superior Tributário analisou vários casos e tem um fato que uma empresa gerou perdas numa dada operação, não significa que essa operação violou o princípio de arm's length. Então, isso não obtém uma empresa que não obtém uma margem de lucratividade, então isso afeta o padrão de um preço, da regra de valor de mercado justo. Então, as empresas privadas dependem da análise de função implementada e a companhia comparável análise funcional independente das suas perdas ou perdas recorrentes ou resultados extremos. Então, a abordagem é similar de uma jurisprudência estrangeira. Então, bem, partindo do princípio de um cenário pós-Covid-19, onde quão boa essa análise de comparação será? E a pergunta nos leva a um problema mais complexo, ajustes de comparatibilidade. Então, digamos que uma empresa do Peru comparável a um mercado geográfico que teve uma perda do PIB de menos 20%, e necessariamente não é a mesma experiência em outros mercados onde os mercados que pode se comparar operam. Então, primeiro, temos que ver a análise de transfer pricing na prática do Peru, é quase 95% comparável, é estrangeiro. Então, a
falta de informação pública forçou as autoridades tributárias e também o setor privado a recorrer à informação pública de informação estrangeira. De acordo com o artigo de imposto 32AD de análise de comparabilidade, quando o governo aceita o ajuste de comparação, mas deve aumentar a confiabilidade dos resultados. A lei de impostos, então, quando o objetivo na determinação de transações comparáveis locais não é disponível, contribuintes podem usar a informação de empresas estrangeiras desde que os ajustes necessários sejam feitos para refletir as diferenças de mercados. Entretanto, embora esse recurso, não há proibição jurídica de como fazer, não há disposição jurídica de como fazer esse ajuste de comparabilidade. Então, pegar uma empresa do Peru e comparar com uma empresa que seria similar no estrangeiro. Que tipo de ajuste é necessário para comparar essa situação dentro do contexto Covid? Então, o que nós vamos fazer? Nós aplicar condições, ajustes e emendas, disposições estatutárias. A autoridade tributária peruviana relutou nos últimos anos e aceitar ajustes de comparabilidade pelos contribuintes. Estes últimos, na verdade, proporam ajustes de mercados, mas o ajuste foi rejeitado pelas autoridades. A administração só aceitou o ajuste de recebíveis e capital de trabalho. Então, com relação ao Tribunal Tributário, também rejeitou essa comparabilidade, embora os tribunais utilizem o toolkit para usar dados de acessibilidade para o transfer pricing. É um documento conhecido da OCDE, do Banco Mundial, Nações Unidas e tal. Então, tem uma resolução que ele usou ajuste simples para a contabilidade. Então, um pequeno trader, de forma para proteger as suas exportações de mineração, de minério de ouro e assim por diante. Então, consiste em eliminar diferenças temporárias, porque se diz que a usar a contabilidade a diferir os números obtidos e o tribunal rejeitou o ajuste simples em diferenças contábeis. Então, o cenário para a ótica do Peru é muito difícil. Então, a lei aceita o ajuste de comparabilidade para refletir similaridades ou tentar equalizar diferentes mercados, mas nós não temos uma proibição estatutária que dê uma regra específica em como fazê-lo. Outro tópico importante aqui, em relação ao problema causado pela Covid, é a análise multianual. Temos a análise de comparabilidade e a informação anual, especialmente o método líquido de transação empregado. Então, o regulamento de prestação de contas ao governo, então a operação comparável
2 ou mais anos fiscais antes ou depois do ano fiscal, pode levar em consideração se esta informação é útil para o entendimento da fonte de perdas ou o caso onde o contribuinte está usando perdas originários de anos fiscais anteriores. Então, dentro do contexto do Covid-19, a análise multianual será mandatória. Aqui, neste exemplo real, demonstra os anos, seus números, então, essa informação. Então, a administração tributária comparou a média da margem líquida de 2011, 12, 13 como comparáveis, versus a margem líquida de um ano, 2013, o ano fiscal avaliado. Com relação a este procedimento 3x1, conforme conhecemos, já indicou que essa análise deve ser descartada, porque não há congruência. Você não pode comparar a média de 3 anos do lado dos comparáveis com um ano da parte que está sendo testada. Então, foi sugerido pelo tribunal que a comparação deva ser levando em conta 3 anos. Então, levando em conta esta regra, aprovada pelo nosso regulamento, aceitamos que para o ano fiscal de 2020, a análise multianual deve ser considerada para formular análise de transfer pricing e o contribuinte e a administração tributária deve levar em conta a média da margem líquida versus dos comparáveis, da parte versus o comparável, de pelo menos 3 anos, incluindo 2020, de forma a adequadamente capturar a queda da economia neste ano. Se for aceito este procedimento, devido à necessidade de informação e comparação, onde estará a informação para os contribuintes acessar e as empresas que preparam as informações no banco de dados? Se tivermos aqui em 2021, for necessário, precisamos de 2020 na apresentação dos impostos, deveria estar disponível. Então, é uma questão importante e prática ainda não respondida. Então, não está regulado e esperamos as próximas respostas, que esperamos que o CDE avalie para emitir as recomendações, levando em conta a questão do Covid-19 e transfer pricing. Pelo menos 3 aspectos que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada pela sua atenção. Muito obrigado, professora Silvia, por sua explanação. Thank you, Professor Silvia, for your explanation. Para o professor Victor Polizelli. Victor, por favor. Muito obrigado, Thank you. pessoa a quem eu agradeço aqui, pessoa em nome de quem eu agradeço aqui a organização pelo convite, pela oportunidade de participar deste painel com colegas de vários lugares do mundo para poder discutir temas que talvez para os quais a gente não tem ainda muitas respostas, que são temas preocupantes em matéria de preço de transferência. Eu fiquei bastante curioso com a explanação da professora Silvia e depois estou ansioso para os debates. Eu selecionei, e esse é o tema a respeito do qual eu escrevi também no e-book que foi disponibilizado aos participantes do Congresso. Eu procurei me dedicar aqui à questão dos ajustes de preços de transferência, especialmente os ajustes que são relacionados ao alinhamento
dos preços de transferência entre os países, os ajustes compensatórios e secundários. Depois eu converso com ele. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Legal, vamos lá. Esse tema afeta o Brasil, e, embora não esteja regulado na legislação brasileira, ele afeta o Brasil porque ele envolve exatamente a conciliação do preço no outro país com o preço praticado do lado da empresa brasileira. Do ponto de vista de outros países que também lidam com essa questão de problemas temporais de preços de transferência, e a professora Silvia estava explicando aqui exatamente uma questão complicada de como selecionar os comparáveis, como tratar um ano tão particular como o ano de 2020, e no dia a dia normal isso também acontece. Imagina uma empresa em 2019 que faça uma análise no quarto trimestre, pensando nos preços que vão ser praticados em 2020, ou seja, muitos países têm essa visão, né, especialmente na aplicação do método PIC, né, no método CUP, e no método TNM, você muitas vezes faz a análise de preço de transferência antes dos fatos, antes mesmo do ano começar. Então, a empresa vai botar à prova o seu método de precificação. Elegem-se alguns comparáveis dos 2 anos anteriores, que muitas vezes você nem tem dados de 2019, eu estou sendo até otimista aqui em pensar que teria dados de 2017 e 2018. Nessa análise aqui que foi feita, nós estamos pensando em 2 anos, e eu chego aqui numa certa curva de preços dos comparáveis, isso me leva a ter que praticar um preço de 100, para ser bastante simples aqui, né? Esse preço, obviamente, no dia a dia não é tão simples de fazer ele ficar constante. Do ponto de vista brasileiro, basta você pensar em variações cambiais como algo super difícil de controlar, então, de fato, as empresas ficam sempre tentando se ajustar para poder, na média, chegar no 100, e isso normalmente é acompanhado também por análises e por modificações, atualizações do estudo de preços de transferência. Imagina que essa mesma empresa, no quarto trimestre de 2020, atualiza os dados, e agora há dados disponíveis de 2019, e ela chega à conclusão que entre 2018 e 2019 houve uma queda nos comparáveis para aquela indústria, e o preço correto, arm's length, para 2020 seria 80. Se isso é verdade, seria possível, então, pensar em fazer ajustes, e muitas vezes esses ajustes até surgem depois de 2020, porque muitas vezes a análise de comparáveis é feita até mesmo após os fatos ou antes da entrega da declaração de imposto de renda. A prática dos países aqui com relação a esse tema varia bastante. E pode-se, então, isso tem se tornado bastante comum na prática empresarial, seja porque há países que expressamente prevêem a possibilidade de se fazer ajustes, como é o caso dos Estados Unidos, seja porque grande parte dos países tolera, permite essa prática, especialmente quando ela é documentada comercialmente. E aqui, então, a gente enfrenta essa dualidade de visões, né? Essa daqui seria uma análise, essa análise azul, que é feita após os fatos, ela é até um pouco carregada de já conhecimento de fatores específicos de 2020, ela é carregada de uma possibilidade até de manipulação dos dados na escolha dos comparáveis. Isso pode ser visto com maus olhos, enfim, alguns países gostam, outros não gostam, e aí, como eu disse a vocês, não é o caso do Brasil. O Brasil não tem exatamente esse modelo. O Brasil, o teste é sempre feito após os fatos, e não tem um modelo de ajustes, eu digo, né? Mas o Brasil pode se ver na posição de receber um ajuste, esses chamados ajustes de final de ano. Pensando no Brasil ali como o país de domicílio de uma subsidiária, uma importação de 100, para simplificar bastante, a empresa mãe chega à conclusão que o 100 estava errado, foi exagerado, e era 80, como eu demonstrei ali para vocês em cima, e esperaria que isso fosse alinhado com a prática brasileira também, e é um pouco esperança demais imaginar que os métodos vão ser aplicados de modo a ficar exatamente o mesmo valor dos dois países, como eu estou desenhando aqui, né? Digamos que fosse, e isso de fato geraria o ajuste, né? O ajuste compensatório com contraprestação financeira, com efetivamente uma implementação não só fiscal do ajuste, mas também contábil, geraria o pagamento de um valor para o Brasil, e de onde vem a questão de saber se esse pagamento é tributável, se não é, como é que ele deve ser feito. Esse tema, ele gera as questões de saber se o ajuste é possível nos dois países,
qual é a natureza desse pagamento, se esse pagamento é uma devolução de preço, se é uma contraprestação de uma coisa adicional que aconteceu entre as empresas, quais são os requisitos, deve ser emitida uma invoice, deve ser emitida uma nota de crédito, seria necessário modificar a apuração dos IVAs, dos impostos sobre valor agregado, no nosso caso PIS, COFINS, ICMS, IPI, por aí vai. Eu deveria modificar os créditos que foram tomados desses tributos, porque veja que a importação tendo sido realizada a 100, e agora se chega na conclusão que o valor correto era 80, pode ser que a empresa não possa tomar crédito de ICMS, PIS, COFINS e outros IVAs pelo valor de 100. Tem que modificar a declaração de importação, são as questões que passam pela cabeça dos empresários, né, dos administradores que se veem diante dessa situação, uma situação que tem se tornado cada vez mais frequente no Brasil, e creio que também do ponto de vista dos demais países, que mesmo não tendo legislação a respeito, tem transações comerciais com países que prevêem essa possibilidade. E a bem da verdade, os ajustes de final de ano se tornaram uma prática empresarial bastante popular, que cresceu bastante em popularidade, porque ela é uma ferramenta para consertar o preço de transferência ao longo do caminho do ano, né? Eu vou falar um pouco de ajustes secundários, e depois, no último slide, são 3 apenas, vou falar um pouco mais dos ajustes compensatórios. Vamos só falar um pouco aqui dos secundários, que é um tipo específico de ajustes também, sobre o qual vale a pena refletirmos aqui qual é a legislação brasileira atual e o que se tem de possibilidades. Imagina uma auditoria, né, uma fiscalização feita no país da subsidiária. Isso pode gerar ajustes primários e secundários. No caso do Brasil, gera ajustes primários, e os secundários nós vamos conversar aqui sobre eles. Então, imagine o Brasil ali como país da subsidiária, e o Brasil mesmo acha que a importação foi por um valor muito alto, e o correto seria 80, então a empresa brasileira pagou 100 para o exterior, só 80 vai ser considerado custo, e o pagamento dos 20 adicionais, o que foi o pagamento desses 20 adicionais? Ele precisa ter uma natureza. Alguns países, ao lidar com essa questão, chegam à conclusão de que os 20 adicionais pagos ao exterior foram dividendos. Houve um pagamento, de fato, que aconteceu, houve uma transferência de recursos, e eu preciso dar uma natureza. Ou pode-se imaginar, e verifica-se isso na prática de muitos países, o tratamento como um empréstimo, né? Ou também como uma operação societária, vamos dizer assim, como se fosse uma redução de capital ou uma redução do PL. No caso dos dividendos, teria imposto de renda na fonte. No nosso caso, isso nem é tão relevante, porque a gente não tem atualmente imposto de renda na fonte, mas nós podemos vir a ter imposto de renda na fonte futuramente, especialmente agora que se discute no Brasil a possibilidade de voltar a tributar dividendos, num processo de pressão por redução da alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica de 34% para algum número próximo de 20%, haveria certamente imposto de renda na fonte para ser cobrado numa situação como essa aqui que eu estou descrevendo. Se for empréstimo, esses 20, essa qualificação dos 20 pagos ao exterior for de empréstimo, teria consequências de juros, de saber qual que seria os juros, e até teria preço de transferência sobre esses juros, né? E a redução de capital social ou de PL, de patrimônio líquido, ela geraria consequências em outros âmbitos. Normalmente, os países que têm esse tipo de legislação concedem a possibilidade do país, da empresa-mãe, devolver os 20, porque se aqueles 20 não têm razão de ter sido pago ao exterior, ele deve voltar, né? Imaginando até que o outro país, para poder fazer isso, teria que concordar que 80 é o certo, o dinheiro voltaria para o Brasil, e essa repatriação de fundos eliminaria a necessidade de caracterizar como dividendo, eliminaria a necessidade de imposto de renda na fonte e todas as consequências ali. O Brasil, como eu disse, não tem imposto de renda sobre dividendos, pode ser que tenha, então esse é um problema que hoje, como país da subsidiária que nós não temos, podemos vir a ter no futuro. Não há, obviamente, a qualificação como empréstimo, e o que a gente tem no Brasil é uma qualificação como uma redução de PL, e eu coloco um asterisco ali para poder mencionar a legislação específica brasileira que fala disso, e essa qualificação como redutor de PL, ela é até mesmo, do ponto de vista contábil, ela é opcional, porque a empresa pode fazer isso só no âmbito fiscal. A principal consequência disso é que vai diminuir a base de cálculo dos juros sobre capital próprio, e obviamente a gente não tem ainda essa questão da repatriação. Se eu coloco o Brasil como país da empresa-mãe,
ou isso aqui tem várias combinações possíveis, né? O país da empresa que teve o lucro excessivo, teve mais lucro do que deveria ter, de acordo com o princípio do arm's length. Isso gera um problema, porque o Brasil, assim como muitos países, não segue o princípio arm's length à risca. O Brasil só segue o princípio arm's length quando ele favorece o fisco. E eu costumo rotular essa situação de, na verdade, não é o princípio arm's length. O que nós temos aqui é o princípio do the house always wins. O ajuste de preço de transferência só vai ser feito se for para aumentar o lucro. Então, se o país da subsidiária acha que o correto é 80, o lucro no Brasil não vai diminuir, aquela receita ali não vai cair de 100 para 80, então não tem como nem imaginar a possibilidade desse ajuste secundário. Imagina que há um ajuste secundário sendo demandado lá no outro país, e vai ter então dividendos para o Brasil, vai ter alguma coisa acontecendo, isso fica super difícil de enquadrar. Imagina que tenha o pagamento de um dividendo fictício e tem um imposto de renda retido na fonte, portanto, lá no país da subsidiária. Esse imposto de renda retido na fonte não vai poder ser compensado no Brasil, porque nós não vamos nem tratar isso como dividendo. O Brasil tem uma visão muito formalista com relação ao que é dividendo. Dividendo é um negócio, é um fenômeno que foi retratado num documento societário, tem uma ata, e até se for tratado como redução de capital, isso, se não aconteceu no mundo do direito societário e comercial, muito provavelmente vamos ter dificuldade de reconhecer isso no Brasil. Bom, e terminando para falar de ajustes compensatórios, mais alguns detalhes. Hoje em dia tem-se visto situações em que o próprio contrato entre as empresas, ele estipula, o preço, a regra de preço de transferência, ela entra dentro do contrato, ele estipula que o preço vai ser um preço a ser calculado de acordo com o método de preço de transferência. Quase como que trazer os ajustes de fim de ano para dentro da cláusula contratual. Estou imaginando aqui o Brasil como país da subsidiária, imagino que o Brasil faz essa correção do preço e chega à conclusão que tem uns 20 a mais ali, né? E que o contrato entre essas empresas estipula que, de fato, o preço vai ser calculado de acordo com o preço de transferência. Então, é quase como se aquele valor que foi colocado nas importações de 100, ele é um valor ainda provisório, sujeito a uma condição futura de apuração do preço de transferência, e a hora que se chega à conclusão que o correto é 80, dever-se então fazer um ajuste até dos documentos, né, para poder retratar isso, porque o contrato está dizendo que o preço é um preço ainda, né, a ser determinado, um preço contingente. A gente está muito acostumado a ver isso em operação societária, mas aqui, dentro de uma relação comercial, isso é perfeitamente possível. E isso, sendo assim, geraria o ajuste lá dos 20. Mas como é que se faz efetivamente esse ajuste? Como é que, depois de um determinado ano, no final do ano ou no começo do ano seguinte, se pode fazer um ajuste global, ou seja, fazer um pagamento de um ano lump sum, né, de uma quantia fixa? Esse pagamento pode até ser retratado não é muito difícil retratar isso numa invoice, né, no nosso caso, retratar isso numa nota fiscal, mas você pode até imaginar que isso fosse possível, né? Mas vamos dizer, uma restituição de preço ou um desconto retratado em nota de crédito. Observa-se também a possibilidade e a prática das empresas, simplesmente a brasileira emite uma nota fiscal, emite uma invoice para receber um valor a título de serviços. Vai ter tributação sobre os serviços. Até não, nem tanto, porque vai se tratar como uma exportação de serviços. Isso está certo, está errado, faz sentido, porque nós estamos aqui querendo alinhar os preços de transferência dos países e causando tributação adicional nessa devolução de dinheiro, né? Em alguns casos se vê até a questão de fazer uma contribuição ao capital. Por que tudo isso? Porque o país da empresa-mãe permite, às vezes até expressamente, a realização desse ajuste. Muitas vezes, então, a empresa brasileira recebe essa demanda a partir da empresa-mãe. É o outro país que precisa fazer esse ajuste para acertar o preço de transferência lá, né? Como é que a gente qualifica isso aqui dentro? Pensando na hipótese de restituição de preço, do ponto de vista de corporate income tax, né, do ponto de vista de imposto de renda de pessoa jurídica, ele não é tributável, até porque o custo foi considerado não dedutível. Para imposto de renda é neutro, é tranquilo. O problema surge nos IVAs, né, nos VATs, e aí, de fato, pode ser que gere uma operação tributável. No Brasil, nós temos dois casos principais, o caso da HP, da Hewlett-Packard, mais antigo, e um caso recente da Nokia. Esse tema ainda deve gerar bastante discussão,
Nos dois casos, o contrato, de fato, previa que o preço era o preço dos preços de transferência a ser determinado futuramente, e houve, então, o problema que foi apontado no caso da HP foi a falta de retratar esse preço nas invoices, né? Esse ajuste de preço deveria ter um documento comercial emitido entre as partes, e no caso da Nokia, reclamou-se do fato de que a restituição que estava sendo feita, e que foi guiada, obviamente, pelo método de preço de transferência do outro país, e não do Brasil, era maior do que o ajuste que estava sendo feito aqui no Brasil. E eu quero, por fim, com isso eu encerro minha fala, apresentar uma outra possibilidade que foi bastante bem explanada numa solução de consulta recente da COSIT, na qual se traz essa situação de que o preço é contingente, de que o preço é futuro e sujeito a uma condição futura, para o próprio processo do próprio processo aduaneiro, né? O próprio documento, a declaração de importação já foi feita de modo a mostrar que o preço estava sujeito a ajuste futuro. E isso, então, deixa claro que o preço é provisório e está sujeito a ajustes futuros. A nossa legislação aduaneira permite isso, e é claro que quando se for fazer futuramente a retificação das importações, das declarações de importação, isso vai gerar ou imposto a maior, mais imposto de importação a ser pago, ou vai gerar uma restituição de imposto de importação. A nossa legislação foi desenhada de um jeito a que uma situação como essa geraria o pagamento de imposto de importação com multa. Eu não acho que faz sentido cobrar multa numa situação como essa. Eu até teria dúvida se o fato gerador aconteceu, porque o preço é provisório. E se o contribuinte está, depois de implementada a condição, vai lá e corrige os documentos, isso não deveria ser objeto de multa. Mas pelo menos essa é a solução que foi desenhada no nosso sistema. Pela regulamentação da OMC, esse tema ele pode ser regulado livremente pelos países. Então, o Brasil poderia perfeitamente permitir isso sem imposição de multa. E no caso dos IVAs, dos VATs, eu até tenho dúvida se faria sentido modificar a apuração, por exemplo, de PIS e COFINS ou de ICMS brasileiro. No caso de uma importação que se revelou com valor maior, né, como essa que eu retrato aqui do 100, que virou 80, haveria PIS e COFINS ou ICMS a restituir. Mas, de todo modo, esse VAT que foi pago na importação já foi usado na apuração tributária dessa empresa e diminuiu o IVA cobrado na etapa posterior. Então, não faria sentido pedir uma restituição e, ao mesmo tempo, gerar uma obrigação de pagar PIS e COFINS e ICMS naquele mês da importação, que provavelmente o crédito da entrada foi utilizado. Me parece ser uma situação neutra. E a mesma coisa para o caso do preço de importação se revelar menor, porque eu teria a obrigação de pagar a diferença de imposto e, ao mesmo tempo, teria o direito de usar. Então, me parece que nem haveria necessidade de se mudar a apuração dos VATs. Muito obrigado, Durval. Estou ansioso pelos debates. Muito obrigado, Victor, por sua explanação, muito interessante. Eu passo, então, a palavra para a Cláudia. Cláudia, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar participando desse congresso do IBDT. Eu quero agradecer o convite do IBDT na pessoa do professor Luiz Flávio. E quero aproveitar também e agradecer o elogio feito pelo Durval, presidente mesa, mas eu tenho que reconhecer que, na verdade, o mérito do gabinete da Receita Federal, que a gente, vários anos, já vem buscando mudar a postura e buscando um maior diálogo, né, com os contribuintes. Bom, dito isso, vamos para o tema. Esse painel ele é específico, ele tem um foco nos países em desenvolvimento. Então, eu escolhi como tema falar do sexto método, o método de commodities. Inclusive, esse é o tema de um artigo que eu escrevi em parceria com mais dois colegas da Receita Federal e também mestrandos do IBDT, que é o Ivo Tambasco e o Daniel Prates.
E fica bastante assim, evidente, né, por que esse método, o sexto método, é tão importante para o país em desenvolvimento, né? Porque esses países têm a sua economia altamente dependente das exportações de commodities. Andrés, poderia estar com a apresentação? Tá, é que eu não estou vendo, eu não sei se está disponibilizando. Obrigada. Então, bom, se a economia ela depende dessas exportações, é claro que isso se reflete na tributação, né? Então, a tributação desse setor, sem dúvida, ela vai representar também uma parcela significativa nas receitas desses países. E o Brasil, ele, claro, está inserido nesse rol, e ele, inclusive, é um dos maiores produtores de commodities. E se eu verificar a balança comercial brasileira, a gente vê logo destacado as transações com esses produtos, né, que podem ser soja, minério de ferro, né, entre outros. Mas, no entanto, esse tipo de mercado, esse setor, a gente verifica que uma parcela expressiva do comércio internacional ela é realizada entre empresas no mesmo grupo. E isso faz com que os preços e condições eles possam não refletir o que seria praticado entre partes independentes. E aí as regras de preço-transferência elas têm um papel fundamental. O problema que se verifica nesse setor é justamente o subfaturamento e a utilização de estruturas triangulares, e, em geral, com intermediários localizados em jurisdições ou regimes de baixa tributação. No Brasil, a maior parte das transações de exportação de commodities ela é efetuada por meio de triangulações. E há estudos publicados que eles indicam, por exemplo, que no caso da soja, o percentual de transações efetuadas por meio de triangulações ele é de 90%, ou mais de 90%. E sendo que o país intermediário, né, onde está a outra empresa intermediária, está em Ilhas Cayman, Suíça, Áustria, Ilhas Virgens Britânicas, entre outros, né? Então, com isso, a gente vê, como sendo um problema dos países em desenvolvimento, surge na frente a Argentina, que ela introduz o chamado sexto método, isso em 2003. Em seguida, vários países também adotaram, inclusive o Peru, vai ser até bastante oportuno a gente ter no painel uma pessoa da administração tributária do Peru, que possa talvez fazer alguns comentários também na hora do debate. E a regra argentina, quando ela foi colocada, né, quando ela foi instituída, ela determinava, então, que seria usado o preço de cotação em bolsas nas operações de exportações de commodities que envolvessem a utilização de intermediário no exterior e esse intermediário ele não apresentasse substância econômica. O Brasil já foi adotar o sexto método a partir apenas em 2012, e foram criados dois métodos, né? O PCI para importação e o PSEX para a exportação de commodities. Tem estudos também do CIAT publicados que indicam que os países que adotaram o sexto método eles tiveram resultados positivos, principalmente no período inicial, logo na sua adoção. Aí eu trouxe uns dados também que estão publicados no estudo, que é o caso do Brasil, dos ajustes espontâneos que a gente teve. Então, 2011 e 2012 foram anos que ainda não tinha a obrigatoriedade do sexto método, e nós temos ajustes espontâneos nesse percentual, né, na importação em 2011, 12 milhões e 800, né? E depois 2012, 2 milhões e 300, e 2013, que já foi obrigatório, já saltou esse valor do ajuste para 73 milhões. Na exportação, o ajuste ainda foi maior, ele chegou à casa dos bilhões. Então, mas o que acontece? Também se verifica, a experiência dos países é que, ao longo do tempo, as administrações tributárias começam a enfrentar dificuldades
porque a legislação ela acaba por ter algumas lacunas que fragilizam o benefício decorrente dessa adoção do sexto método. Próximo, por favor, Andrés. Então, o que o artigo ele faz, né? O artigo que nós escrevemos? A gente sabe que esse método ele não é uniformemente adotado pelos países, né? E ele tem algumas variações. Então, considerando algumas diferenças, alguns elementos, nós fizemos uma avaliação comparativa, né? E aqui esse primeiro elemento que eu trago é a natureza da medida, né? Em geral, os países adotam essa medida ou pensando numa regra anti-abuso, né? E sendo que as demais transações ficam sujeitas mesmo ao controle de preço-transferência normal, né? Ou tem países que adotam como se fosse uma aplicação geral para commodities, como uma variação do CUP, do preço independente comparado. Então, alguns países eles vão adotar esse sexto método ou exclusivamente, ou pelo menos prioritariamente, para alcançar situações de abuso, como transações com interposição de intermediários, né? E esse é o caso claro do modelo argentino, né? O Peru, pelo que a gente avaliou, ele já surge mais como uma variação do CUP, né? Nas regras peruanas, o contribuinte ele pode optar por usar até um método distinto do CUP para algumas transações com commodities, mas é claro que, nesse caso, ele tem que comunicar à administração tributária e fornecer as razões econômicas, financeiras e técnicas para a utilização dessa outra metodologia, né? E justificar por que não utilizou o CUP, né? A legislação brasileira, até botei 2 tracinhos, porque, na nossa visão, ela não segue exatamente nem outra linha, né? Porque ela não se restringe a situações de abuso e ela também não se caracteriza como uma variação do CUP, porque o método ele é mandatório, né? Então, independente da situação, você tem que utilizar o método quando estiver sujeito às regras de preço-transferência e a operação for commodities, né? O que aconteceu é que, na legislação brasileira, foi criado esse método por causa da utilização excessiva do CUP anteriormente, ou seja, do cost plus. Então, as empresas não tinham o método de commodities, utilizavam cost plus e com a margem fixa de 15%, baixa para a maioria das commodities, acabava que era inadequada, ele colocava o lucro no exterior. Próximo, por favor. O próximo aspecto que nós analisamos foi o escopo da medida, né? E aqui também você vê 2 variações. Você pode ter um escopo mais amplo, ou seja, qualquer transação realizada com commodities, né? Que tenham cotação divulgada no mercado de bolsas, mercado transparentes, e podendo até incluir bens que tenham preços ou índices publicados por agências governamentais. Então, tem esse escopo mais amplo e tem um escopo mais restrito, que ele a proposta que está no relatório do projeto BEPS, que ele usa uma definição, a definição de commodity, ela é mais específica e ela recebe um qualificador de modo que ela inclui tão somente os produtos para os quais a cotação seja utilizada como referência pelo setor para a fixação dos preços em transações realizadas entre partes não relacionadas, né? Quer dizer, não basta ser uma commodity, ela tem que estar sujeita à cotação em bolsa, e essa cotação ela tem que ser utilizada como base para a parte não relacionada precificarem as suas operações, né? Aí a gente vê que a TAF, o Brasil adota essa linha e a Ucrânia também, essa primeira abordagem mais ampla, né? Aí tem um problema na utilização desse escopo muito amplo, que é ele poder provocar distorções, né? Por exemplo, se a gente pegar a abordagem brasileira, que é suficiente que o produto seja considerado commodity, esteja sujeito a preços públicos, né, para que eu tenha que aplicar o sexto método, né? Você pode gerar problemas, como, por exemplo, quando você tem uma cotação
que ela não corresponde aos preços que seriam praticados em transações realizadas entre partes independentes. Isso pode acontecer quando eu tenho um preço público, mas esse mercado ele não tem liquidez. Então, esse preço não se reflete bem no preço de mercado, né? Ou pode ser também que ele tenha até um preço de mercado, mas ele não é utilizado para precificação nas transações entre partes independentes. Então, para evitar essas distorções, seria interessante que, nas situações em que não haja preço público disponível ou que esse preço não reflita as condições de mercado, como essas que eu falei, de baixo volume de transações, ou o setor produtor exportador não utilizar essa cotação como referência, era interessante que pudesse utilizar um preço de referência, como preço de referência, o preço praticado com as transações com partes independentes, né? E parece que esse é o modelo que é o adotado pela Colômbia, Peru e Ucrânia, pelo que nós verificamos. Aí, por favor, mais um slide. Bom, aí o último ponto que a gente analisou, na verdade, a gente analisou mais no artigo, mas aqui o último que eu vou trazer para a apresentação é a data da cotação, né? Esse é um elemento que ele tem grande relevância, né? E pode trazer uma fragilidade, que é a questão da determinação da data da cotação a ser utilizada para comparação com os valores da transação controlada, né? Porque os valores dos preços públicos podem sofrer muitas variações, né, ao longo do período. Os países eles adotam critérios diferentes para a determinação da data da cotação no cálculo do sextumento, né? Então, há países que eles vão privilegiar critério objetivo, dizendo que é a data do embarque, então a cotação, independente da data que foi transacionada, eu vou utilizar a data de embarque, ou períodos próximos a essa data. Normalmente, essas normas são aquelas que são direcionadas para combater abuso, né? Então, ele não quer deixar aberto qual é o preço que a empresa vai adotar. A outra opção é a utilização da data da fixação do preço, ou seja, é a própria data da transação, né? Que é uma abordagem que, inclusive, foi defendida no relatório do projeto BEP, né? O relatório ele aponta que um ponto importante é justamente a data, o período utilizado pelas partes para se precificar a transação. A depender da commodity, a fixação do preço entre partes independentes pode ser efetuada tomando por base, né, por exemplo, a cotação de uma data específica, ou pode ser até por meio de uma fórmula, considerando várias cotações num intervalo de tempo, né? Aqui, o objetivo desse relatório, quando se adota essa linha, é preservar o princípio arm's length, né? Quando o contribuinte puder fornecer evidências confiáveis da data que ele utilizou e conseguir comprovar que a data foi fixada considerando o preço foi fixado considerando aquele comportamento, aquela data, né? Bom, e aí ele fala, caso as evidências fornecidas pelo contribuinte não sejam confiáveis, quer dizer, ele não sejam consistentes para demonstrar, então utiliza uma data de embarque, né? De fato, quando você usa puramente a data de embarque, você pode ter problemas de dupla tributação ou dupla não tributação, né? Mas, por outro lado, também, se for pensar, se você deixa a data de fixação do preço, essa também é uma data mais suscetível de manipulações, né? Até porque essa documentação ela é fornecida 1 ano depois, então isso acaba dando uma oportunidade para, eventualmente, essas condições, esse preço serem manipulados de forma que a cotação seja mais vantajosa para a empresa, né? A Argentina, ela exige que os contratos e as transações de exportações, quando é realizado com parte relacionada, elas sejam registradas junto à administração tributária em períodos anteriores, à data do embarque, né? E, pelo que a gente analisou, a Colômbia, o Peru e a Ucrânia também exigem esse registro, né? O modelo do ATAF é interessante, que ele se mostra como uma alternativa, porque ele elege como data a data do embarque.
Agora, se a empresa consegue demonstrar com evidências confiáveis qual foi a data de precificação, aí autoriza a utilização da data da precificação, e aí mais alinhado com o princípio arm's length. O Brasil, na verdade, ele segue a linha dos outros países, né? Ele adota a cotação da data da transação e, não sendo possível, é que ele vai para a data do embarque, né? Bom, assim, concluindo em relação ao sexto método, né? Ele é um método que realmente ele visa a objetividade, a simplificação da administração, né? E quando você utiliza a cotação de mercado, isso é um critério objetivo, você foge de todas essas discussões da complexidade que é a aplicação em geral das regras de preço de transferência, do princípio arm's length. Então, ele é interessante, né? Mas, por outro lado, apesar dele ter o potencial de proteger a base tributável e até dar segurança jurídica para o contribuinte, né? Há, sim, a identificação de algumas dificuldades, algumas fragilidades em relação às lacunas na legislação, e há elementos que você pode aperfeiçoar, né, para garantir essa segurança jurídica e também, efetivamente, você inibir as situações de abuso, né? Aí, dito isso, eu devolvo a palavra para o Andrés. Espero não ter estourado meu tempo. Obrigada. Olá, Cláudia, obrigado. Foi perfeita no seu tempo. Antes de passar a palavra para o nosso próximo painelista, eu queria fazer uma pequena retificação. Eu me referi à professora Silvia Munhoz como atual gerente jurídica de um dos departamentos do Fisco Peruano. Ela não é mais, ela é ex-gerente jurídica e hoje atua como advogada, além de ser professora no Peru, ela atua como advogada em Lima. Então, feita essa pequena retificação, para a qual o Andrés gentilmente me alertou, eu passo, então, a palavra para o professor Matkin. Por favor, professor. Thank you. Hello. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. E foi lindo estar há 2 anos atrás em São Paulo, no Congresso, e pensando em transfer pricing. Vamos passar o próximo slide. E eu não vou falar sobre a Rússia apenas Rússia, não sua região. Nós temos transfer pricing historicamente, muitos anos enquanto país, passamos trabalhando com preços controlados pelo Estado e nós sabemos que transfer pricing é um pouquinho novo para nós, é um animal novo. Nós tentamos introduzi-lo 3 vezes, 2 vezes não deu e agora, terceira vez. Então, terceira tentativa, parece que funciona, e os outros não deram certo porque nós não tínhamos informação necessária, comparáveis. E agora, de certo modo, nós estamos prontos a trabalhar nisso, numa base cada caso, e há quase 10 anos tentamos sobreviver com regras de transfer pricing e, basicamente, nos conceitos da OCDE, e os documentos deles diretamente não são considerados lei na Rússia. Então, nós temos legislação bem pesada e a legislação quanto à transfer pricing na Rússia é lei. E quanto à tributação, nós temos 50 páginas de lei e algumas pessoas consideram que seria uma boa ideia ter tão detalhada lei, deveríamos ter mais curta. Em alguns países, nós temos apenas o princípio arm's length para, no caso, e agora, em certas perspectivas, parece que não seria uma ideia muito boa, porque nós não estamos
as cláusulas não estão consistentes e, nesse ambiente, nós precisamos fazer mudanças e havia dificuldade de fazer as mudanças das 50 páginas. Então, foi difícil. Nós temos muitas instruções a partir das autoridades fiscais, tributárias, e tudo está baseado nos bancos de dados da Rússia e quanto aos litígios. Bom, coisas diferentes aqui. É possível fazer litígio com relação à avaliação de transfer pricing, como qualquer outra em caso de tributação na Rússia. Digamos, é muito transparente, um procedimento transparente, mas na última década, as autoridades fiscais tentaram mudar a respeito de litígio, tendo reduzir os litígios tanto quanto possível, tentando fechar as questões com audiências fiscais em torno de recursos e nos escritórios, e como resultado disso, através de auditoria. Então, o que aconteceu quanto à perspectiva de transfer pricing, nós temos 4 casos quanto a litígio em tributação, não porque nós não tenhamos tantas audiências quanto a esse assunto em transfer pricing, mas as autoridades fiscais e principalmente os escritórios, eles resolveram as questões, a ideia básica das autoridades fiscais, não queriam ter a avaliação com relação aos contribuintes, eles teriam que aceitar a ideia dessa avaliação por si mesmo. Assim, às vezes funciona, às vezes não. Mas o resultado que nós temos quanto a alguns casos tributários é que os juízes não estão indo muito profundamente no conceito de transfer pricing e não seria comum ver nos tribunais, ou no conceito dos tribunais desenvolvidos, levando, então, à Suprema Corte o assunto, e a maioria seria, então, a questão de administração fiscal. E APAs estão disponíveis, as companhias conhecem essa oportunidade, discutir essas APAs, e agora não há muita informação disponível, a maioria é confidencial, mas as indústrias usam essas oportunidades e o número de APAs está crescendo na Rússia. Agora, fora isso, o transfer pricing, os seus acordos, eles têm mais participação nos programas horizontais, as autoridades tributárias estão tendo, então, os dados do contribuinte, e, como resultado disso, é impossível penalizar. Por causa que eles são transparentes, os contribuintes são transparentes, e eles pegam essa oportunidade, eles evitam qualquer erro quanto à contribuição, e isso reduzindo os riscos, então, das avaliações tributárias, porque, na verdade, há uma pergunta aqui quanto ao transfer pricing. Se você está no monitoramento horizontal, você está asseguro com a avaliação do transfer price. Algumas companhias usam o horizontal também para o transfer price e oportunidades de APA também. Quanto ao MAPS, MAPS na Rússia, historicamente, nós não desenvolvemos a prática de acordo com o nosso Ministério das Finanças, e por muitos anos, quando a Rússia aceitou o MAP, então, não existe praticamente na Rússia. Agora, há uma certa pressão para nós sermos mais específicos nisso, mas, por um lado, a capacitação
nós temos a responsabilidade quanto ao MAPS, não é muito boa, não há muita gente que é expert no assunto, que tem experiência relevante no assunto, e também não há realmente uma compreensão conceptual na Rússia como o MAP funcionaria. Então, perspectiva tributária, desculpe, jurídica, seria difícil explicar quanto aos tratados tributários, porque nós deveríamos concordar com algo diferente do que nós temos no Código Russo, que não seria relevante ou não teria as devidas evidências. Então, não houve muita ajuda para que fosse para frente quanto a apps, incluindo o Transfer Practice, o MAPS. Então, é uma questão aberta ainda, MAPS. E o que é interessante também é saber que Transfer Pricing, nós temos duas vidas. Primeiro, a tradicional, que nós estamos falando nessa conferência, quanto ao OCDE, e, ao mesmo tempo, quanto aos manipular os preços a partir dos contribuintes, nós podemos, então, as proteções, a manipulação do preço, as pessoas ignoram, e então a avaliação tributária seria diferente. As autoridades podem usar essa regra, mas, na maioria, não é um grande negócio, digamos, para negócios intermediários, digamos, cultural. Transfer pricing, agora, formal, seria uma coisa mais ampla quanto ao transfer pricing. Agora, quanto à administração tributária, quanto ao transfer pricing também, nós temos auditoria tributária no país e prover consistência a partir da perspectiva das autoridades tributárias. Na Rússia, nós sentimos que o transfer pricing não está se tornando uma certeza. Nós sentimos quanto a transfer pricing provavelmente está se tornando mais complicado na Rússia. As nossas autoridades tributárias tentam empurrar os contribuintes a usar agora um método número 4, que é mais popular na Rússia, porque não temos dados disponíveis para avaliação. Isso, quando essa era de Covid, a coisa complica, porque todos os transfer prices se tornam uma coisa nova e, naturalmente, as experiências quanto à crise econômica e agora a outra, o que aconteceu antes da introdução das novas regras de transfer pricing, havia um desafio como que funcionaria o transfer pricing durante a crise do Covid. E nós, enquanto país, nós esperaríamos situações simples e não complicadas. E eu ilustrarei com as coisas que são não transfer pricing, non-conference transfer pricing. Digamos, 5 regras complicadas, difíceis, e as autoridades tributárias estão pensando quanto aos contribuintes, em vez de ter obrigações relatadas, eles têm uma oportunidade, então, para os contribuintes para gastar 5 milhões de rublos. Isso seria o preço fixo, o montante fixo, se você tiver uma companhia CFC. Nesse caso, nós temos que esperar pelo próximo ano, porque, de novo, nós vamos decidir não calcular todos os seus lucros da sua companhia e declará-los, e ter, então, o risco da avaliação, simplesmente
é melhor ter um montante fixo e para por aí. Então, o que os russos estão fazendo com relação aos tratados fiscais? É super interessante. Veja, nós vemos o que se refere a MLI e nós sentimos que também vai ser difícil para nós, porque o que a Rússia começou recentemente a fazer, nós estamos contatando os nossos departamentos tributários e estamos falando com ele, olha, vamos considerar aumentar, então, as alíquotas até 15%. E nem todos os países fazem isso, mas temos dificuldade, cifras, desculpe, Chipre, Luxemburgo, que aceitaram a nossa proposta, porque a proposta foi aceita e aumentamos, então, e terminariam os acordos depois de certas considerações. Alguns países concordaram com essa ideia de ter os tratados e aumentar, então, as alíquotas. Então, com a Holanda, considerando o aumento de Singapura e os tratados também. Esses são alguns exemplos que nós precisamos soluções simples aqui na Rússia. O que pode ser, então, uma solução simples para o transfer price no momento. Mas é extremamente complicado, nós não vemos nenhuma perspectiva que seria fácil no futuro, ou mais fácil no futuro. O próximo slide. Observemos a região. CIS, nós temos, então, os nossos vizinhos e todos eles, da perspectiva tributária, tipicamente com a Rússia, se você introduzir o transfer pricing de alguns anos, os nossos vizinhos também vão nos seguir. É a mesma história com BEPS, CFCs, etc. E, basicamente, os nossos vizinhos têm os mesmos instrumentos que nós temos, mas você vai ver que, a partir desse slide, existem algumas diferenças. Há algum ponto de vista comum, introduzido quanto às regras de transfer pricing em outros países, como, por exemplo, esses documentos nós não consideramos como lei, mas quando se pensa nos detalhes, os nossos vizinhos estão tentando modificar alguns. E com os nossos vizinhos, alguns deles, economicamente, da União Europeia, nós chamamos de Economic Union, seria o equivalente a EU, só que na Rússia. Nós começamos a corporação econômica, mas está ainda começando. Não há um entendimento comum ainda sobre tributação, sobre taxas diretas. O que nós discutimos seriam algumas alterações e, lógico, não há regras e não há planos para introduzir as regras com relação a transfer pricing. Para alguns sistemas de transfer pricing haverá problemas e nós vamos ter que fazer coordenações. No próximo slide. Esse slide também mostra a você, existe um ponto comum com os nossos na tributação quanto às políticas PP, e as diferenças e problemas que nós vemos são mais ou menos a mesma coisa com os nossos vizinhos, e eu gostaria de apresentar a você com respeito de transfer price, e muito obrigado pela atenção. Thank you, Victor. Dos nossos painelistas. E, Andrés, eu passo para você fazer a coordenação dos debates. Eu já vi que temos uma série de perguntas bem interessantes. Por favor, o palco é seu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Durval. Agradeço a todos, agradeço o IBDT pela oportunidade para participar deste grande evento e a todos os panelistas pela oportunidade de estar com vocês. Estou muito honrado de estar aqui participando nesse painel. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir pelas perguntas da plateia, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que mencionar necessariamente pelo contexto do Brasil, é a compatibilidade entre a proposta da OCDE, no que se refere a talvez a adoção dos padrões da OCDE no Brasil, e principalmente a adoção de safe harbors como nossas margens fixas de hoje, com o Arm's Length Principle. E se isso, depois eu queria fazer a transição disso com as considerações trazidas pela Silvia sobre o contexto da Covid-19 e a triste realidade de que nossos comparáveis hoje são completamente diferentes do que qualquer outro ponto recente da história. Então, eu queria deixar primeiro a palavra com o Vitor, talvez fazer uns comentários sobre isso, e depois com a Cláudia. Obrigado, Andrés. Thank you. Tem questões interessantes aí, uma delas aborda a questão do Safe Harbor. Eu vou comentar isso misturado com a apresentação da Silvia, que eu acho interessante. Durante muito tempo, eu até dizia e pensava no meu íntimo que preço de transferência não é direito tributário internacional. It's all about regra nacional. É o fisco de cada país procurando manter a sua base tributável, e é absolutamente inconcebível essa situação explicitada pela Silvia, de um ano com o Covid, uma empresa vai fazer análise de comparáveis, os comparáveis todos estão dando prejuízo, e o tribunal peruano não entende que os ajustes são cabíveis. Isso não faz sentido. É claro que tudo isso que a Silvia expôs para a gente tem que ser olhado com cuidado. Um ano de Covid não significa prejuízo para todo mundo. Existem muitos mercados que estão tendo mais lucros. O setor de alimentos, por exemplo, continua igual, se não melhor. Então, quando eu falo essa questão, Silvia, eu estou pensando exatamente em uma empresa que, de fato, está indo mal, os concorrentes estão visivelmente indo mal. Como eu não posso comprovar isso via o método de preço de transferência que envolve os comparáveis, né? E aí, para falar do Safe Harbors, endereçando especificamente a questão aí, os brasileiros gostam muito das margens fixas, e uma das questões também é essa, né? O Brasil usando margens fixas no Covid vai ficar como? Vai ter tributação também. É a legislação brasileira dizendo que houve lucro quando todas as outras empresas não tiveram lucro. Isso é direito tributário internacional? Não é, isso é a regra brasileira, que no nosso caso eu acho até que fica mais fácil do que no caso da Silvia, porque nós estamos falando de métodos que são escolhidos, eleitos pelo contribuinte. É quase que uma tributação por contrato. Você aceitou apurar seu lucro daquele jeito, então não reclame. É como o que nós temos no lucro presumido, que a empresa pode ter prejuízo para fins contábeis e lucro para fins fiscais. E eu queria ouvir da Silvia, e acho que depois, como o Andrés comentou, a Cláudia também poderia comentar um pouco aqui. Eu queria ouvir da Silvia. Silvia, bastante por curiosidade, no Peru, a análise de preço de transferência é sempre feita ex ante, ou seja, com relação ao ano de 2020, os comparáveis sempre são de antes de 2020, e a única maneira de usar 2020 trazer 2020 dentro da fórmula é fazendo uma análise multianual, ou eu poderia fazer no Peru uma análise para 2020 com os dados de 2020. Eu suspeito que isso não seja possível, tem países que realmente não permitem. Queria entender como funciona. Obrigado, Andrés, devolvo a palavra. Yes, thank you very much. Victor. Well, I will try to do my best because Obrigada, eu vou tentar fazer o meu melhor, porque eu não sou fluente em português, mas felizmente eu acho que eu entendi a sua pergunta muito bem. O Peru aprovou o regulamento de transfer pricing em 2004, e um regime bastante completo, abordagem OCDE. E a análise de transfer pricing utiliza documentação contemporânea, assim como informação, e de acordo com o regulamento tributário, a utilização de informação de anos anteriores ou anos futuros numa base multianual para análise só é possível em alguns casos,
Um dos casos sendo quando o contribuinte enfrenta perdas financeiras. Neste caso, o contribuinte deve utilizar, e a administração tributária usa informação de anos anteriores e futuros para elaborar o arquivo master ou local. Porque o CDC tem uma outra característica. Bom, considerando este ponto, entendemos, lógico, porque eu não conheço e acho que não passamos por contribuintes utilizando informações de anos fiscais futuros, mas esse será o caso, acredito, para este ano fiscal 2020 ou talvez 2021, a utilização de informações de acordo com a sua explicação pode ser, mas neste caso de análise multianual, você tem que apresentar o seu imposto de renda e daí ter a possibilidade de fazer uma correção daquele arquivo do seu imposto de renda apresentado. E nessa situação, nos leva a um outro problema, porque se você fizer uma alteração, correção do seu imposto de renda aqui no Peru, na emenda ou correção do imposto, você determina um imposto mais alto, você está sujeito a uma penalidade tributária. Então, é um momento crucial onde, da ótica do governo peruano, você nota que as disposições tributárias estatutárias não são lógicas. Então, esperamos, talvez nos meses vindouros, uma declaração do Ministério das Finanças para enfrentar essa situação. E a expectativa de, pelo menos, uma forma de retribuir essas obrigações correspondendo ao ano fiscal de 2020 e, regularmente, o relatório local tem que ser apresentado no mês de junho de 2020, os contribuintes têm que apresentar o relatório local correspondendo a 2020. E eu tenho certeza que, ao final de maio do próximo ano, a grande parte das empresas que formulam o relatório das economias, as empresas e até a administração talvez não tenham essa informação em mãos. Então, talvez o ano que vem seja um ano muito difícil para coletar esse tipo de informação e enfrentar a situação econômica da empresa. Thank you, Silvia. Que a gente estava discutindo anteriormente. Obrigada, Andrés. Eu estava, quando a Silvia estava fazendo a palestra dela, eu estava pensando a mesma coisa que o Vitor Polizelli colocou também, né? Bom, pelo menos lá eles têm a chance de procurar comparar. Vai ser difícil achar, né, por causa da Covid, mas vai poder procurar comparáveis para poder demonstrar que não teria aquele lucro. Aqui no Brasil nós temos margens fixas, né? Então, utilizando aqueles métodos, é claro que a empresa ela não é obrigada a utilizar aquele método, ela pode buscar outros métodos. Então, se ela puder aplicar um PIC, que é o CUP, muito bem, né? Mas, nesse caso, não seria possível, né? E aí a gente... Nesse caso, as margens fixas, elas trazem essa consequência também. Em relação só a Safe Harbor, né, é importante também dizer, só que eu queria mencionar, é que a Safe Harbor no caso, claro, aí eu estou saindo fora da Covid, a Covid é um caso anômalo, né? Mas a Safe Harbor, da forma que se pretende desenhar ali no projeto e que foi lançada a pesquisa, a ideia
tendo comparáveis, né, não precisa de safe harbor, né? É um setor que vai ter as facilidades de, por mais que tenha alguma complexidade, você não vai, tendo as comparáveis, você já tem a possibilidade de adoção do método, né, que é o mais adequado. E por isso que a safe harbor era importante, talvez se verificar nas situações que você não tenha comparáveis, e mesmo assim, é claro, elas têm que ser cuidadosamente desenhadas, né? E por isso que a gente precisa dos dados mais robustos e completos possível para a gente poder avaliar e ver se é possível fazer esse desenho. Devolvendo aí a palavra ao Andrés. Obrigado, Cláudia, obrigado. Bom, aproveitando a ampla experiência do professor Matiquim também, que ele trouxe agora na palestra dele, eu gostaria de perguntar para ele também, como que funcionaria esta dinâmica de ajustes de preços e transferência no contexto da Covid, conhecendo que o sistema russo, como o professor mencionou, é muito rígido em termos da legislação estar tão completa, entre aspas, e também face a essa novidade do sistema em comparação com outros países. That I need at least Bom, about your introduction, because I introdução. Isso porque o que eu vi o que a Silvia falou, eu perdi quase tudo. Os colegas falaram, mas eu entendo que havia debate sobre a situação atual, sobre a apresentação dos impostos e as mudanças, relatórios tributários e tal, e como está linkado com as questões de safe harbor. Historicamente, na Rússia, primeiro introduzimos o transfer pricing desde o início, os safe harbors, e era limites bem altos para safe harbors, e depois disso depois foi reduzido o corredor e finalmente decidimos não ter safe harbors. E na Rússia, as autoridades aqui não gostam do safe harbor. Mas se olharmos de uma outra ótica, o método mais popular aqui é o número 4 e tem margens. De fato, os negócios conhecem margens e entendem as margens, quais são agressivas e quais não são. De fato, é algo como... É um tipo de um safe harbor aqui, para se dizer. O ponto de vista da Silvia com relação aos relatórios, com relação ao banco de dados, e países em desenvolvimento talvez tenham que entender que a experiência dos países desenvolvidos, porque para estes, então eles deixam o transfer pricing ao vivo de muitos anos e viu-se essa variação, períodos de pico, queda, mudanças drásticas de preços e períodos os negócios e lucratividade estavam em baixa. Então, isto deve funcionar de uma certa forma e funcionou em outros países. Precisamos encontrar experiências que possam ser reutilizadas e não pegar algo novo do zero. Então, eu também gostaria de, olhando o nome do nosso evento Novos Paradigmas, eu acredito que, basicamente, nestes momentos de tanta turbulência, é pensar em algo novo em termos de transfer pricing. Talvez essa ação One da OECD, e talvez, eu acredito que as autoridades na OECD
talvez, na Rússia, desculpa, estejam relacionadas ao preço de transferência, e talvez haja uma solução para muitos problemas que estamos abordando agora, e quanto a certas perspectivas, talvez seja algo de uma abordagem global, alocações no momento, provavelmente a avaliação de arm's length direta e alocações, talvez seja comparável e talvez seja o momento certo para isso. Obrigada. Vou fazer uns comentários adicionais, agora entrando no tema do sexto método discutido pela Cláudia. Aproveitar para também fazer uma conexão do sexto método, o artigo escrito pela Cláudia, o Ivo e o Daniel está bastante interessante, também recomendo a leitura a todos. E eu fiquei com a impressão, Cláudia, que nos países analisados, na Argentina, Peru, Ucrânia, o sexto método ele envolve também uma análise ex ante e envolve, inclusive, a necessidade, em alguns países, se não me engano, na Argentina, do contribuinte protocolar o método, né, quase igual que a gente faz com o ágil aqui no Brasil, com o registro de ágil, ele tem que dizer antes o que ele vai fazer, antes de começar o ano. Por que isso é importante? Porque, de fato, saber se é a data do embarque, a data do contrato, e até eu pegar o dia, né, específico na Bolsa de Valores, o preço dos commodities varia muito de manhã até à tarde. Então, muitas vezes, o preço às 9 da manhã é diferente dos 3 da tarde. Então, o Brasil caminharia para algo que exigiria o contribuinte a fazer essa escolha antes, ou ele poderia fazer essa escolha depois? É claro que essa pergunta minha ela envolve até um tema central do direito brasileiro de preço de transferência, que hoje tem uma flexibilidade muito grande. E se a gente caminhar para algo diferente disso, que busque a realidade dos fatos e tudo mais, talvez a gente venha a exigir que o contribuinte protocole também o sexto método antes. Vitor, realmente analisando a legislação dos outros países, a conclusão que a gente chega porque ele até exige esse registro, né, dos preços, das condições da transação antes da data do embarque. Então, isso você conclui que é ex ante. Agora, se você for pensar bem, o ex ante, ele está mais alinhado do que partes independentes fariam, porque as partes independentes elas vão precificar com as informações que ela tem, e a operação está acontecendo. Então, ela vai precificar com aquelas informações. Então, me parece até que o ex ante ele tem essa linha que ele é mais, talvez até mais aderente quando você pensa no comportamento de parte independente. Agora, talvez, se você for analisar, depender, aqui nós estamos falando do sexto método, né? Então, parece que o sexto método faz sentido, né? Você pegar ex ante. Agora, talvez, se você for trabalhar com TNMM, que você pega uma margem líquida, aí você já pode ter alguma preocupação e nessa questão desse ajuste posterior, porque você tem que fazer uma verificação ali da margem líquida. O que eu posso dizer em termos de projeto, a gente ainda está analisando, né? Isso aí é um ponto que ainda está sendo analisado. O que a gente nota, foi que eu comentei até ontem no evento, que a gente nota é que hoje o contribuinte, apesar da nossa legislação parecer que ela é ex post, mas, na verdade, ela é muitas vezes feita ex ante, porque a precificação ela é feita considerando o método, já vê quanto que dá o menor ajuste, né? Se você for pegar a preço de transferência, que é operação a operação, essa não tem que se dizer, ela é ex ante mesmo, né? Então, mas me parece que é uma coisa que está sendo analisada, isso não é vedado, é ex post, né? É claro, me parece que o preferencial é o ex ante, mas a gente ainda está analisando. Obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado a todos. Então, chegou o final do nosso tempo. Queria agradecer mais uma vez, deixar a palavra com o presidente para encerrar nosso painel. Obrigado, Andrés. Obrigado a todos os painelistas. Sem dúvida nenhuma, nós tivemos um painel muito interessante em que a Sílvia nos trouxe uma série de aspectos e complexidades relacionadas ao impacto da pandemia no contexto do processo de apuração dos ajustes de
preços de transferências no Peru, e todas, enfim, aspectos também que acabam tendo impactos em outras jurisdições que têm a mesma metodologia peruana. Eu acho que o Vitor trouxe um elemento interessante, que são as assimetrias, né, das regras de preços de transferências dos outros países em relação ao Brasil, que ainda está totalmente baseado em margens fixas. A Cláudia fez uma interessantíssima abordagem sobre o nosso sexto método, né, o PCI e o PSEX, que foi especificamente desenhado para abordar um produto nacional de extrema relevância, que são as commodities em geral, principalmente no nosso setor de agribusiness e, enfim, em outros setores também. E o professor Matrin, ele também nos trouxe observações interessantes sobre a evolução das regras de preços de transferência na Rússia e nos países do entorno da Rússia. O Andrés fez uma excelente moderação, acho que capturou as perguntas da audiência, as principais perguntas. Antes de encerrar o nosso painel, eu talvez não tenha me contido e queria só deixar algo para que todos nós possamos refletir. Será que não seria, possamos refletir num contexto em que estamos, né, com um questionário que foi proposto por iniciativa da Receita Federal, recentemente teve o seu prazo postergado, enfim, está em andamento, e todo o nosso contexto de rever as nossas regras, né, no âmbito do processo de ascensão à OCDE, ou de inclusão na OCDE, eu queria colocar aqui um aspecto para reflexão. Será que não seria um bom safe harbor para todos nós que o nosso novo método pudesse, sim, levar em consideração a possibilidade de adoção de safe harbors, né, de forma opcional, pelo menos por um período de transição, em que o contribuinte pudesse, né, experimentando esse novo ambiente arm's length, ou CDE, ele pudesse ir se ajustando da melhor forma possível, enfim. São pontos para reflexão que, infelizmente, a gente não vai poder debater aqui, porque chegamos ao final, mas fica para uma próxima oportunidade e fica apenas como uma provocação positiva, sempre positiva na discussão do tema, né, trazendo um pouco a visão, uma visão um pouco diferente do que possa ser desenvolvido nesse rico processo que nós vamos viver até o ajuste final das nossas regras de preços de transferência. Muito obrigado a todos, foi uma satisfação presidir esse painel, volto a falar, com nobres representantes da nossa academia e da nossa profissão, enfim, do nosso dia a dia do direito tributário. Um abraço a todos e, por favor, permaneçam seguros num contexto de pandemia. Até logo.